Olá, Família Atitude, eu sou o Wilkley, estou mais uma vez aqui com vocês no podcast da Família Atitude. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que tem me acompanhado em vários programas aí, a minha linda esposa e amada Monique. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Nós somos casados para sempre, pais para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique. E a nossa saudação especial, né? As meninas estão aqui como convidadas. Vocês vão ter oportunidade de vir com os maridos e para fazer também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Bom, gente, hoje eu tenho duas convidadas muito especiais aqui. Eu tenho a Lídia e a Beth. Elas fazem parte do currículo das mulheres. Estou sabendo que a gente tem uma psicóloga aqui na mesa. Isso é muito importante, né? E a gente tem seguido nos podcasts aí da família. Fizemos no Casados para Sempre, né? Fizemos o Paz, o Crow, estamos seguindo no currículo Hombridade, agora com as mulheres, né? Já falamos sobre Mulher Única, né? Que é o primeiro curso de um currículo de vocês, que é algo impactante. Nós, como homens, também estudamos, né? Que é o Minha Mulher Única, nós acabamos entendendo um pouquinho melhor, né, daquilo que vocês estudam. É claro que é uma dinâmica diferente, né? Somos seres totalmente distintos, mas nos completamos, né? Nós precisamos muito de vocês, porque vocês saíram da nossa costela. Essa é minha costelinha, por isso que Deus fez, né? Minha costelinha trouxe de volta e falou, vem cá, menina, voltou para mim. Não é bom que o homem viva só. Por isso aí eu digo que Deus fez a minha ajudadora, Monique. Se apresenta pra gente aí, Lídia. Olá, meu nome é Lídia. Eu faço parte do currículo de mulher. Por enquanto, não sou casada para sempre. Por enquanto, eu gostei. Por enquanto, já profetizou, eu gostei disso. Claro, se eu estou no isso. Ministério da Família, então não é isso bom aí. que o homem viva só, a gente vai nesse caminho. Amém. E eu sou muito apaixonada por cada curso desse e tem acrescentado muito na minha vida. Ô, glória. E você, Beth, se apresenta aí pra gente. Então, você já começou me apresentando, né? Meu nome é Beth, sou casada para sempre com o Pablo. Nós somos pais para toda a vida do Caleb, de 6 anos, da Sofia, de 9 meses, de bebezinha. Ô, Já glória. me acolhi. Nos cursos online, ela está aqui comigo. Monique sabe. Pode falar mais um pouquinho perto do microfone aí pra Monique gente. sabe, né? Desde sempre Sempre ali. ali. Eu falo que ela já é minha acolhida. É verdade. E eu sou muito, como a Lídia falou, né? Eu sou muito apaixonada pelos cursos da nossa igreja, porque Muito rico, né? eu sou líder também, a Lídia, e eu falo que a minha forma de agradecer a Deus por esse ministério é servir. Então, assim, eu amo servir porque só eu tenho a dimensão do quanto os cursos foram bênçãos na minha vida. O Will falou o seguinte... a Beth é psicóloga, né, coisa e tal, mas eu costumo dizer assim, quando eu estou servindo como líder, eu não sou psicóloga. Sim. O psicólogo, na verdade, tem que sair, o Espírito Santo tem que atuar. É verdade. Porque é só através dele, do poder dele, do mover dele, que, de fato, as vidas são transformadas, porque o Espírito Santo ele traz à tona coisas que eu, na minha condição humana, não teria condições de acessar. No livro Comunicação, Sexo e Dinheiro, ele já começa falando sobre isso, né? Mas era só para eu me apresentar e eu comecei a falar. Vamos falar do Comunicação, Sexo e Dinheiro, tá aqui, que é um dos cursos do currículo, né? Realmente foi o que a Beth falou, nós somos apenas instrumentos, a verdade é essa. O currículo Hombridade, nós temos 11 cursos, né? E no currículo das mulheres vocês têm 6, né? Contando com Mulher que Prospera, né? Não, 7 com mulher que prospera. 7 com Mulher que Prospera. Então, são 6 da grade curricular dos homens, mais o Mulher que Prospera. Hombridade e o mulher que prospera. E porque a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? São pertinentes ao homem e à mulher os assuntos que são abordados. Por isso foram colocados no currículo das mulheres esses cursos, porque há um entendimento de que ele tem uma grande valia também para a mulher. E dá muito resultado. Bom, eu queria saber se vocês estão ministrando esse curso no momento. Quem está ministrando ou se quando fizer o curso, algo impactante. Que assim, desde o início lá, uma lição... Eu tenho uma lição como homem, né? Porque quando a gente faz aqui, como tocou no meu coração. Mas hoje aqui a gente vai abordar à luz daquilo que a Bíblia fala para as mulheres. O que tocou em vocês, assim? Qual de vocês dois podia compartilhar com a gente? Beth está ministrando ele? Não. Não posso compartilhar. Compartilha. Então, eu acho que eu comecei no ministério em 2017, com o primeiro curso, que foi Mulher Única. Depois, eu fiz Mulher Única, paralelamente, Pablo fez Homem ao Máximo, depois Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida, Finanças, Crown, né? E aí,
eu comecei a ministrar como líder de Mulher Única, só que existia em mim um desejo muito grande de ler e ter mais desse ministério, né? E aí foi quando eu perturbei a Gilce para a gente implementar o Comunicação, Sexo e Dinheiro, que foi a primeira turma que a Lídia fez parte, né? Isso aí. Uma turma muito, muito abençoada, mulheres muito de Deus. E, assim, dentro desse curso, ele é muito desafiador, né? Comunicação, Sexo e Dinheiro. Tem uma piada que eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou contar. Pode falar. Não sei se posso falar Não sei, mas eu vou contar. Que é assim, que os homens falam, aquele curso do sexo, dinheiro e comunicação. É bem por aí. E as mulheres falam, aquele curso da comunicação, Essa dinheiro e sexo. E aí, são as 3 grandes áreas, né? Como que eu posso dizer? Que traz atritos no relacionamento. Se comunicar, a gente se comunica muito mal, de uma forma geral, né? No final de semana, eu estive no retiro de casais aqui da nossa igreja, e aí eu falei lá, e eu falei para casais sobre sexualidade, né? E aí, na minha fala, uma das coisas que eu abordei foi o seguinte: nós temos que desenvolver a nossa capacidade de escutar. Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer falar, todo mundo quer falar. E aí, quando eu só falo, eu não entro em acesso com o que o outro tem para me dizer. Então, eu não estabeleço ali uma comunicação assertiva. Comunicação é algo que nós, de uma forma geral, parece que estamos perdendo a capacidade, ou se nunca tivemos, não sei. Dinheiro é uma outra área de grande atrito, né? Porque, assim, cada um vem de uma família, trazendo valores, ideias sobre como administrar e viver a nível financeiro. E sexo, a gente vive em uma sociedade onde nós somos esmagados pelo sexo, pela sexualidade, mas de uma forma muito distorcida e fora dos padrões de Deus. Então, assim, é um curso incrível, eu recomendo. Quando eu fiz este curso, teve uma particularidade que, para mim, foi maravilhosa. Eu estava fazendo com mulheres e o meu marido estava fazendo paralelamente com homens. Então, a gente estudava lições juntas. Muito legal. Então, assim, era muito rico, porque em vários momentos a gente estava no mesmo nível, caminhando juntos. Teve uma lição, que é a lição, acho que ele fala sobre contrato, né? Que ele diz o seguinte, que ele traz uma história falando de um sócio dele, uma história assim. Esse livro, eu acho que tem algum tempo, tem uns 2 anos que eu ministrei ele. E aí ele fala assim, que ele nunca tinha brigado com o sócio dele, porque tudo que eles entravam em acordo, eles escreviam e assinavam. E aí, depois disso, na minha casa, meu marido começou a trazer isso o tempo todo. Está escrito onde? Está escrito onde? Não. Que aí nós trouxemos do curso. Mas o que mais me impactou nesse curso, assim, na minha vida, e para mim, assim, foi um divisor de águas ler isso, né? Porque a gente vai vivendo a vida de uma forma muito automática, sem parar para refletir sobre determinadas coisas que nós fazemos, e às vezes é muito comum. Tem uma parte sobre comunicação que ele fala o seguinte: a sua palavra é uma dívida. Yes. Nossa. Você falando isso, só te cortando um pouquinho, eu lembrei até de um testemunho ontem comigo que não tem diretamente com o curso, mas tem a ver com a comunicação. E nesse no falar, que a nossa palavra tem validade, é uma dívida. Aí foi muito legal que eu cheguei aqui, eu falei, vou vir no culto do Essência. Aí o rapaz que ia estar ministrando a palavra, ele falou assim, você eu sei que vem. Eu falei, como você sabe que vem? Eu nunca vim no culto da Essência. E ele, não, mas a tua palavra, Lídia, se você disse que veio, você virá. Aí eu falei, aí ficou aquilo, eu falei, agora eu tenho que ir. Eu falei que ia. Então, tem até uma lição aqui do curso, né, que o pastor perguntou, né, quantos membros viria ao culto, aí a maioria levantou a mão e chegou no dia do culto, aí ele fez uma programação, alugou cadeira, teve um custo, chamou um pregador de relevância, chegou no dia, não tinha nem 20% daquilo. Então, a gente vê que é uma atitude de levantar a mão, que é um falar, é uma comunicação, e a gente tem que honrar isso. Quantas vezes a gente fala, eu vou no... Pode contar comigo, vou lá ajudar, e não vem ajudar. É mais ou menos assim, tá bom, fica quieto logo, eu vou. E aí a gente não traz peso
ao poder da palavra. Isso para mim foi muito, muito impactante. E ele também cita uma parte que ele fala assim, por exemplo, quando as pessoas falam assim, vou chegar lá a determinado horário, e não cumprem o horário. Sim. A gente tem esse péssimo hábito, né, que assim, atravessa a nossa cultura de uma forma muito negativa. Carioca, então, né? Tô chegando. Chegando não está nunca. Chegando e ainda não saiu do banheiro, né, lá tomando banho. E aí, vindo para o casamento, gente, eu estou falando demais, tenho que me cortar. Fica à vontade. Não está Você está aqui para isso. Casamento, né, na sequência dessa fala, ele fala assim, que a confiança gera uma vulnerabilidade saudável. Porque quando a Monique fala, Beth, eu vou estar lá a determinado horário. Um exemplo simples, eu acredito e me organizo para... Ou, por exemplo, Beth, pode confiar que eu vou levar o café da turma. Sim. Eu descansei e confio nela. E aí eu vou agir a partir da fala dela, acreditando que vai acontecer. Imagina isso no casamento. É isso aí. O homem e a mulher ter a dimensão que a fala dele é uma dívida que ele precisa cumprir para a esposa, a mulher para o marido, para os filhos e para as pessoas de uma forma... Que testemunho lindo da Lídia, né? Não, a Lídia vem, porque ela disse, ela vai cumprir. Não, eu vou dizer, até me deu um desânimo. Aí eu lembrei da fala, eu falei, não, eu falei que ia. Tem que cumprir, Tem senão que você ia cumprir. ficar como? Manchada por não cumprir a palavra. Se tinha alguém que gerou uma credibilidade segundo aquilo que você sempre tratou e cumpriu. É isso aí. Mas a nossa palavra também é algo que a gente leva para o resto da vida. Antigamente, como é que eram feitos os contratos? Através de palavras. E como é que era o selo? Um aperto de mão. Hoje os homens, eles assinam contratos e não cumprem. A gente vê isso que mais tem dentro de uma sociedade. Eu acho que ele fala isso no livro também. Ele aborda essa situação também. Porque, como você estava falando, dentro de um casamento, o marido e a esposa, eles fazem, através de uma palavra, um compromisso no altar. Né? Eles fazem o quê? Um juramento, uma promessa de fidelidade, de amar, né? De cuidar, de proteger, de estar ao lado até que a morte os separe. A gente, como cristãos, entendemos que até que a morte ou até que Jesus nos busque. Venha nos buscar. Então, se a gente romper isso, nós estamos primeiramente quebrando uma aliança com Deus e depois com o nosso cônjuge. E isso dentro da sociedade, como você falou, um irmão falou que acreditou que você vinha, Lídia. Que, já pensou se você não vem, você estava rompendo uma aliança. Justamente, quebrando. E a rachadura da confiança, ela é igual um copo de cristal. Depois que racha o cristal, ele não tem mais conserto. A confiança é isso. Eu falo muito nisso, né? Nesse A negócio confiança. do cristal quebrado, que mesmo que você remende, nunca mais vai ser inteiro, nunca mais... Vai ser igual. Não vai voltar à originalidade, vai ficar manchado. Então, assim, a confiança ela é muito importante. Por isso a comunicação é muito importante. Ele aborda aqui numa lição, que é um dos temas principais do livro, sobre a questão do um corretor de imóveis. Para ele, o importante, o que é? Localização. Qual é a segunda coisa importante? Localização. E a terceira coisa? A localização. Se o imóvel for bem localizado, ele colocar no mercado, esse imóvel automaticamente está vendido. E para uma relação, o que é importante? Primeiro, comunicação. Segundo, comunicação. Terceiro, comunicação. Um casal que não se comunica, um ser humano que ele não tem o hábito de se comunicar, ele não consegue alcançar nada dentro de uma sociedade, dentro do trabalho, em qualquer esfera. Até a gente dentro da igreja, nós precisamos nos comunicar. Nós temos as nossas células, somos uma igreja em célula. Ali é o que? Uma comunicação. Nós nos comunicamos, geramos um ambiente de comunicação, um ambiente de comunhão, onde nós nos relacionamos. Os cursos, ele tem um formato como se fosse de uma célula, um pequeno grupo, 10 pessoas, um líder, um colíder e 8 alunos. E tem que ter a comunicação ali. O professor começa a comunicar e os alunos começam a corresponder àquela comunicação. Há uma interação. Nós somos tratados dentro da sala de aula. Nós que ministramos aos homens, vocês quando ministram às mulheres, nós estamos sendo tratados automaticamente. O Espírito Santo vai falando com a gente e traz à memória coisas que nós fomos tratados lá atrás e que talvez nós tenhamos deixado passar despercebido. Olha como é que o curso é rico, né? Esse comunicação, sexo e dinheiro é algo que para mim, assim... É bem importante. A Monique agora tá fazendo, né, Monique? Está na fase que ela está estudando o curso, né? Uhum. E assim, eu vinha falando com ela já há um bom tempo. Eu comecei a fazer os cursos aqui na Atitude em 2017, né? Fizemos o CRAU primeiro, porque o Casados nós fizemos em outra denominação e o Pais também. Nós não éramos daqui da Atitude, nós viemos para cá em 2017. Mas desde 2012 a gente vem caminhando nessa questão dos cursos, né? Que é bem interessante e assim, nós somos um belo testemunho do Casados para Sempre, foi um instrumento para o nosso casamento que estava totalmente destruído.
E os cursos vêm me trazendo o quê? Algo que eu falo para todo mundo. Veio tirando espinhos da minha carne, sabe? Aquelas cascas que nós temos da nossa vida, do nosso eu. E cada curso que a gente passa, nós vamos nos melhorando como seres humanos. Eu vejo que você e teu marido foram por um caminho que foi muito o inverso do nosso. Mas você foi para a mulher única, ele para o homem ao máximo. Primeiro vocês trataram o ser na unidade, a mulher única, o homem ser ao máximo, não é que ele vai ser um homem ao máximo, não, ele entende que ele tem que ser um homem segundo aquilo que Deus, né, o criou. Ele vai voltar o quê? A imagem e semelhança de Cristo. Tanto é que o slogan do homem ao máximo é imagem e semelhança a Cristo são sinônimos, né? Hombridade e semelhança a Cristo também são sinônimos. Então nós entendemos isso. O que é a hombridade? Resgatar a hombridade criada por Deus, que é a sua imagem e semelhança. E aí tu falou bem sobre a questão do sexo, né? É algo que as pessoas, elas, vamos dizer hoje, deturpam muito dentro de uma sociedade, a parte sexual. Por exemplo, as mulheres hoje são colocadas como vitrine. Mercadorias, né? A lição aborda isso também. Mercadorias. A gente tem um país, se eu não me engano, na Holanda, algum local, que as mulheres ficam na vitrine. E aí põe lá uma fichinha e elas ficam... Elas são, sabe, e lá é liberado. Então nós, como cristãos, nós temos que nos atentar para isso, que hoje a gente vive numa sociedade que está legalizando tudo e começar a combater isso através desses cursos à luz da Bíblia e começar a mostrar para a sociedade, não, à luz da palavra de Deus, não, a mulher não é mercadoria, ela é algo singular que Deus criou. Né? E deturpa muito sexo. A mulher, qualquer propaganda de carro hoje mostra uma mulher seminua, uma mulher com uma roupa de qualquer produto, né? E isso faz o quê? Começa a despertar no que nos homens? A luxúria, o desejo de tudo isso. Carnal. Então você vê que fica uma coisa vulgar também, mas muito comum no isso mundo, aí. Infelizmente. O sexo, né? Ele é algo... O sexo, ele é muito poderoso. Ele vende, ele atravessa, ele atrai. Ele é algo muito poderoso. Tanto é que existe um mandamento para ele ser vivido debaixo de uma aliança. Isso aí. Ele é muito poderoso. E aí, eu costumo dizer o seguinte, você quer perceber como algo é precioso para Deus? Perceba como o inimigo, como o mal, trabalha para destruir. Se a gente olhar hoje a sexualidade, você está falando aí, e aí eu lembro dos outros cursos. Integridade por exemplo, sexual, de tesouro, como a gente precisa resgatar alguns valores que não existem mais. E aí você falou sobre sexualidade, estou lembrando de integridade sexual. A Lídia falou, antes da gente começar a fala, né, sobre uma frase que marcou muito ela no curso de Integridade Sexual. E aí, para mim, uma frase que foi muito significativa, olha, eu estou fazendo uma bagunça aqui. Vamos lá. É para falar dos cursos, mas é para falar... É para falar dos cursos. Pega aí. Tá aí, aqui, ó. Aí, ó. No curso de Integridade Sexual, uma frase que, para mim, foi assim, um divisor de águas, né? E como você falou, a gente vai se limpando a partir dos cursos. E eu falo que por isso que eu quero sempre mais, eu quero ministrar, porque quando eu ministro, eu sou ministrada também. Uhum. Tem uma frase que ele diz assim, o sexo de abaixo de uma aliança, o sexo proveniente do amor, ele satisfaz. A luxúria é insaciável. Sim. Isso é muito poderoso. Se hoje a gente olha o cenário a nível de sexualidade do mundo, eu não sei até que ponto existe prazer e satisfação. Também. Para mim, eu percebo muito mais pessoas insaciáveis, buscando algo. Porque, assim, o prazer físico momentâneo, o êxtase do ato acontece, mas o quanto que a alma ela é nutrida a partir daquela relação. O quanto que a sua identidade é resgatada através e a partir de uma relação sexual. Isso não existe. Então, assim, você está falando e eu estou lembrando aqui, acabei compartilhando na hora Mas errada. mas é interessante você falar isso, porque como é que está um curso ligado no outro? Integridade sexual está muito ligado no Comunicação, Sexo e Dinheiro. Tem uma parte aqui no Comunicação, Sexo e Dinheiro que o Edwin fala assim, ó, o casamento é uma aliança, a palavra de Deus diz, digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula. O sexo é sinal da aliança entre um homem e uma mulher. Ele deixa bem claro. Uma aliança, ou seja, a aliança é um motivo pelo qual Deus destinou o sexo somente para pessoas casadas. O sexo não foi criado para a luxúria e a autossatisfação. Você literalmente está falando aqui de pornografia, de masturbação. A gente tem que falar abertamente isso, porque as pessoas têm que entender que isso é
pecado. Eu não tenho um problema, eu tenho um pecado. No meu máximo, a gente fala muito sobre isso. As pessoas trocam P de pecado por P de problema. Não. Você está querendo mascarar o teu pecado. Eu tenho que entender que eu tenho um pecado, eu tenho que me arrepender do meu pecado. E Jesus disse o quê? Vai, não voltes a pecar. Porque ele sabia que nós somos o quê? Pecadores por natureza, somos inconstantes. Nós acabamos sendo tentados, porque o inimigo está ao nosso derredor como um leão doidinho para tragar. Ele está procurando uma brecha. Ele sabe que a gente vai acabar vacilando. Então, Jesus, quando estava dizendo, falou assim, tu já pecou aí, não volta aí não, porque a transgressão é maior. E quando você fala que nós, seres humanos, temos o hábito de transformar pecado em problema, o problema a gente tenta resolver. E o pecado a gente abandona. É isso aí. Senão a gente não é curado. É isso aí. E quando a gente tem essa oportunidade de estar dentro de uma turma no qual a gente, né, para vocês que estão em casa, para vocês ficarem bem ligados, o curso Comunicação, Sexo e Dinheiro, ele é tanto para homem quanto para mulheres. Porém, são turmas distintas. Homem faz curso com homem, mulher com mulher, tá? São 10 homens numa sala e 10 mulheres na outra. No caso da Beth aqui, ela fez ao mesmo tempo que o marido, porém em turmas distintas, ok, galera? Pra vocês ficarem bem ligados nisso aí, tá? Porque a gente tem um pacto de sigilo, né, Monique? Sim. Esse pacto é importante para as pessoas entenderem, porque são tratadas feridas, situações até de abusos sexuais, tá, gente? Sim. E homens também, é a mesma coisa, não muda nada, tá? Da mesma forma, existem homens que foram abusados. Sim. Não precisam ter sido abusados por outro homem, mas por uma mulher. Porque um homem menor de idade sendo abusado por uma mulher maior de idade é abuso sexual, da mesma forma. E esse é um tema, né? Esse é um assunto que ninguém fala, ninguém aborda. É incrível que é quase que, sabe? Um tabu, né? Do lado. Ninguém fala sobre abuso sexual da perspectiva masculina, de homem. Como isso atravessa negativamente a sexualidade dos homens, né? Sim, e acaba gerando várias situações posteriores que esses homens vão acabar sendo promíscuos na sua idade adulta. Porque quando um menino é abusado sexualmente, seja por, né, de uma forma homossexual ou numa forma heterossexual, mas ele foi abusado por alguém de uma idade maior do que a dele, ele está sendo, de uma forma, tendo a sua virgindade tirada. Você falou sobre algo especial, a gente comentou aqui nos bastidores que a virgindade é algo especial que Deus nos dá, né? Quem não teve a oportunidade, a gente estuda aqui que a gente também tem a oportunidade como casal de fazer uma oração, fazer uma aliança, fazer uma circuncisão para que a gente possa resgatar essa integridade, essa pureza, a integridade num todo. E aí como casal pode fazer isso. Você casou, a partir do momento a gente está profetizando que a Lídia vai casar, amém, entendeu? No próximo momento aqui, aí, Glória, receba! E aí a gente entende isso porque foi que Deus criou, como disse aqui, num leito, né, o matrimônio tem que ser num leito sem mácula. Quando o leito é sem mácula, o sexo ele é justamente para um casal casado, né, homem e mulher. A gente entende isso à luz da Bíblia, foi Deus que deixou escrito, nós não estamos falando nada sobre isso, não estamos querendo impor nada. Aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus, que está de Gênesis Apocalipse, fala sobre isso. Diz lá, o sexo ele não foi criado para luxúria, né, e qualquer, ou seja, relacionamento sexual fora do casamento é pecado, não é problema. O pecado, ou seja, a relação sexual entre solteiros é o quê? Fornicação. Isso aí. Fornicação, gente, é pecado. Acabou, não tem história. Isso. O relacionamento de uma pessoa casada com um parceiro que não seja seu cônjuge ou de outro se chama adultério. Pode falar, meu bem. Não, e isso se tornou tão normal nos dias de hoje, a fornicação, né? Que, assim, eu vejo as garotas falando, gente, eu não quero casar virgem, não. Mas eu vejo muito, por isso que eu falei até na frase aqui dos bastidores, que aí já vem... Do integridade sexual. Não, de fato, não saber o valor que tem e para que Deus criou. Então, quando ele fala que ele criou uma única coisa para você entregar uma única pessoa... Frase aí, do livro. Tipo... Hã? Eu falei frases do livro. Aí você vê que vira uma chave. Sim. Porque, assim, é muito comum a pessoa só falar eu sou virgem ou não sou virgem, e hoje em dia ser virgem lá fora é ser careta, sim, tá fora do padrão do que o mundo te cobra, e você vê que Deus não criou para isso. Não. Que é muito além disso. Eu fui criada no Evangelho, né? Então, assim, eu lembro de uma forma muito clara, e eu sempre fui muito, como que eu posso dizer, questionadora. Sempre quis saber o porquê do porquê do porquê. E aí eu lembro que encontros de jovens, de adolescentes, todo mundo falava que sexo
fora do casamento é pecado, que sexo entre namorado não podia, era tudo aquilo que era apresentado. Mas eu não entendia o porquê. Só me falavam que era pecado. Quando você entra em contato com todo o conteúdo do livro Integridade Sexual, que pode ser ministrado para adolescente a partir de 13 anos, quando você mostra para essa garotada o valor do sexo, da sexualidade, de quem ele é, da identidade, eu passo a me comportar e a me relacionar de uma forma diferente. Eu não entendo que o sexo é simplesmente sexo. Eu não entendo que eu sou simplesmente uma pessoa que eu posso fazer o que eu quiser. Não, eu resgato a minha sexualidade, eu resgato a minha identidade, e isso começa a fazer sentido. Porque se eu falo para um adolescente, não pode fazer sexo porque é pecado, ele vai falar assim, tá bom, Beth, não pode fazer um monte de coisa que é pecado, todo mundo faz. Então, é verdade. É isso aí, a linguagem deles é essa. Para ele, e eles não vão comprar ideia. Então, Verdade. assim, por isso que eu acho muito interessante esse livro, porque ele pode ser ministrado tanto para meninas quanto para meninos, né? E adolescentes, né? A partir de 13 anos. É justamente onde eles começam a despertar justamente o interesse pelo sexo, que é natural, é biológico. É algo biológico. Puberdade, toda a mudança corporal. Eu acho até que poderia ser ministrado até um pouco antes. E hoje em dia com está 11 anos, o negócio já está 10, 11 anos. Hoje já está mais avançado com a internet, Porque, tudo assim, estimulado. Hoje a sexualidade, eu costumo dizer o seguinte, a sexualidade é jogada na nossa cara. Sim. O tempo todo. Da mesma forma que eu estou recebendo estímulos enquanto uma mulher adulta casada de 35 anos. O meu filho de 6 anos está recebendo. Sim. Porque às vezes eu passo por um local, tem um outdoor, tem um comercial que eu não escolhi assistir ou não. E da mesma forma que aquele estímulo chega até mim, vai chegar até ele. Isso tem até um impacto corporal, hormonal, mas aí assunto... Porque acaba sendo algo, como eu te falei, é biológico e é natural. Você E vai- acaba despertando isso, né? O abuso sexual, ele é caracterizado quando você apresenta um conteúdo sexual para uma criança que não tem condições de elaborar Por aquilo. aquilo. Então, quando você apresenta, por exemplo, cenas de pornografia, e a pornografia ela é dividida em pesada e leve. Leve são aquelas cenas que a gente está assistindo um filme e aparece sem a gente escolher, porque a gente está achando que está vendo um filme normal, vamos colocar assim. Isso já é um abuso sexual, porque, por exemplo, meu filho de 6 anos está assistindo alguma coisa comigo, de repente uma cena de sexo, e isso já desperta um gatilho nele, uma curiosidade que ele não estava preparado para lidar naquele momento. Sim. Então, assim, por isso que eu acho importante, de fato, e acho muito interessante ministrar a integridade sexual o quanto antes. Verdade. Eu queria falar um negócio, se me lembrar aqui, quando eu estava lendo o livro, antes de vir para o podcast, eu acabo dando uma passada para lembrar de alguma situação. E tem uma questão de um jovem, tu falou de menino, eu lembrei de um jovem aqui, criado na igreja, estava lá assistindo os cultos, e ele assistindo começaram a abordar sobre sexo. O pastor começou a pegar aquilo ali, por que é pecado? Você falou do questionamento, ele começou a entender. E o pastor foi explicando por que era pecado. Fora do casamento, era fornicação, ele foi se aprofundando. Ele tomou uma decisão e fez uma aliança com Deus, que ele ia manter a integridade sexual dele até o casamento. Ele ia ter esse prêmio e queria casar com alguém que fosse também. E ele colocou isso no coração dele. E ele foi passando por relacionamentos no qual não deu certo, porque as meninas talvez quisessem avançar o sinal e ele não. E é taxado como o quê? O bobão, o otário, o mané, Até gay, né? o frouxo, né? Hoje em dia tem que ser muito homem para dizer não, É, né? Porque e se não, é isso aí. E até Se não, confunde, você já não serve. E aí o garoto, ele entendeu que era uma aliança que ele tinha com Deus. A ponto de quando ele conheceu uma menina que também tinha o mesmo propósito que ele, que Deus colocou no coração dela, a mãe dela questionou. Por quê? Por causa da roupa que ele fez uma aliança pretendendo se casar todo de branco para mostrar a pureza dele. E ele queria casar com a mulher de branco, que ele fosse todo de branco. E a mãe da menina que ia bancar o casamento não entendia isso. E nem aceitava. E não queria aceitava, que não ele queria. ficasse Como é de que branco. pode um homem casar de branco? Porque vai tirar, você vai destoar dela, você não pode estar da mesma cor de roupa. Olha o questionamento. Ele sentou, conversou com toda a tranquilidade, com toda a calma, guiado pelo Espírito Santo, e explicou à sogra que o que ele queria era porque ele tinha feito uma aliança com Deus e o significado que tinha para ele estar de branco, do sapato à gravata. Olha que bonito, né? E aí foi feito dessa maneira. Então, assim, como você falou, Beth, é interessante que a gente ministre aos nossos jovens e adolescentes isso aqui. Porque isso aqui vai fazer uma transformação
ímpar na vida deles. Porque eles vão entender que não é só estar na igreja e coisas que fazem, por que é pecado? Porque eu estou na igreja? O que falta, de fato, é o conhecimento, né? E a palavra de Deus, ela é clara que ela diz, né? Que Nós o pecamos. povo perece Perece por falta de conhecimento. E a gente tem essa oportunidade aqui em nossa igreja. Isso que eu acho importante aqui na igreja. Eu sou muito grato pela vida do pastor Josué, por Deus ter colocado ele nesse tempo, né? Um tempo tão difícil que nós passamos. E assim, eu tive o privilégio de ser evangelizado por ele em 2007. Eu só fui me converter em 2011, olha aí. Ele foi na minha casa, com todo o carinho, aquele jeito dele, né? Descontraído, falando de futebol, flamenguista como eu, foi falar do Flamengo, todo, né? Estratégico para falar do amor de Jesus, no final ele está falando do amor de Jesus. Relacionamento intencional. Pastor é um evangelista nato. Mas o que aconteceu é que eu vejo que Deus tocou no coração dele e o Ministério da Família tem sido algo abençoador para a nossa igreja através desses cursos. E a gente está aqui com a intenção desse podcast justamente para o pessoal que está nos assistindo entender quão ricos são os cursos e os conteúdos são diversos que a gente pode abordar dentro de uma sociedade que nós vivemos hoje, falando de uma forma muito natural, como a gente está fazendo esse podcast aqui. Porque as pessoas entendem o quê? Que o cristianismo é algo que nós andamos igual um cavalo, que andamos aqui, qual é o nome das rédeas, né, que andam, que não deixa enxergar para os lados, nós só olhamos para frente. Não, nós lemos a palavra de Deus e abre o norte para a gente, é o contrário, né? E o povo é taxativo de beata, né? Então, assim, tipo, não, mas aquilo ali não está mais de acordo com o que a gente vive, não, é muito beata, está noutra linha, e na verdade a gente está resgatando, e de fato, sendo feliz, porque quantas pessoas vivem essa vida errada, quando deitam no travesseiro, choram, têm uma profunda tristeza e não sabem por quê. É o grande vazio. Falta o resgate da essência ao qual Deus nos criou. Na verdade, nós somos livres e o pessoal lá está escravo. Escravo à sexualidade, ao dinheiro, às drogas. Isso e aí. não, nós somos Verdade. livres. Posso contar uma experiência rapidinho? Claro. Quando eu fui fazer a minha pós em sexualidade, eu estava em um momento que assim muitas coisas estavam aparecendo para mim no consultório e tudo mais. E aí eu falei assim, gente, espera aí, eu estou começando a precisar entender mais desse negócio. E aí eu procurei o melhor lugar assim, de referência na área de sexualidade e fui estudar. E eu falei assim, Deus, o Senhor criou todas as coisas e o Senhor criou a sexualidade. Então eu quero estudar a nível acadêmico para entender também a tua palavra. Sim. E assim foi muito rico para mim, porque eu encontrei respostas assim maravilhosas. E aí, voltando um pouco, né, teve um dia que eu participei de um treinamento aqui com a Gilce, de ministração ao coração. Não sei se vocês Já fiz. Já participei Já fizemos. com ela. E aí, assim, a Gilce não é psicóloga, ela é enfermeira. Mas ela tem Maravilhosa, conhecimento. enfim. Fez muitas coisas na área de... Mas, enfim, ela não tem... É como assim? Ela não tem o conhecimento teórico, técnico que eu tenho. E aí eu estava aqui um dia com ela, assim, ministrando no treinamento de ministração ao coração, e ela ia falando as coisas, e eu lembro que eu ia fazendo link com as questões da psicologia. A parte teórica toda que você tinha. Exatamente. Eu falei assim, gente, por que eu gastei 2 anos da minha vida? Era só Era só vir aqui. É claro que se eu não tivesse gastado, enfim, 2 anos lá estudando, eu não ia ter esse olhar. Na verdade, você não gastou, investiu, né? E algo para poder entender. Mas eu falei assim, meu Deus, essas mulheres estão aqui sendo tremendamente ministradas e abençoadas. E a Gilce sendo conduzida pelo Espírito Santo, uma coisa incrível. E assim, coisas que eu demorei 2 anos para estudar ali, tudo bem, foi válido, é maravilhoso, mas assim, o quanto que é rico, né, estar aqui e buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta. Sim, com O certeza. provérbio diz isso o tempo todo, que a sabedoria está aí clamando. Para quem quiser, né? Então, assim, a sabedoria, e no curso Tesouro fala que o conhecimento da sabedoria é o que mais tesouros preciosos nós Eu amei temos. tesouro. Na verdade, o conhecimento ele não ocupa espaço, né? A gente aprender, nós como seres, né, que somos ensináveis, se nós estamos aqui, porque nós somos ensináveis. Porque se nós não fôssemos ensináveis, nós nunca teríamos acesso a esse conteúdo que é rico, né, que o curso tem. Isso traz a gente a entender aquilo que nós somos ensinados pelo mundo de uma maneira e o que Deus realmente criou pra gente. E a gente chega nesse confronto. E quando fala é o seguinte, você foi para uma área secular, estudar a partir da psicologia,
ok, lá com as teorias da psicologia, só que, porém, tinha alguém usada pelo Espírito Santo que estava falando a mesma coisa que você aprendeu lá, só que de uma forma orientada diretamente do céu, profunda. E é algo que as pessoas saem impactadas, porque ela falou com uma propriedade através do Espírito Santo aquilo ali. A gente acaba sendo um instrumento e sem saber. Ela sabia que estava sendo usada Na verdade, ela daquela não tinha forma. conhecimento teórico, mas assim, A foi prática. tudo muito incrível. E nós temos acesso aqui a partir de todos esses cursos. Todos os cursos. Isso que é importante a gente falar. Quando no comunicação a gente estava lendo aqui e que ele está atrelado à própria integridade sexual, que fala que qualquer relacionamento fora do casamento é pecado, né? Que a questão da relação sexual entre solteiros é fornicação. O autor vai mais além aqui, porque ele diz o seguinte: o cônjuge, né, que tem relação com outra pessoa, estando casado, é adultério. Sim. Isso é algo que é latente em nossos olhos. E aí a gente acaba esquecendo de outras coisas, falando sobre os solteiros. Também que é a fornicação, acha que é normal. Porque eu tenho uma necessidade biológica. Vamos alto lá. À luz da Bíblia, não. Você tem que entender, se você pratica, você está num pecado. E o pecado é só quando você se arrepende, que você se liberta e você consegue ser conduzido pelo Espírito Santo. Consegue ser liberto. E nós estamos aqui justamente para isso. Quando você aborda esse lado, porque as pessoas ficam achando que a gente está recriminando a pessoa. Não, muito pelo contrário. A gente quer trazer luz e verdade para essas pessoas. Então, a gente ama. E a gente gostaria que eles nos dessem até a oportunidade, né, de estar conhecendo a luz da palavra, porque por muitas das vezes, por um prazer ou pelo que o mundo dita, você acaba nem querendo conhecer, você acaba sendo recriminado, tipo, isso aí eu não quero não, porque é contra aquilo que eu desejo. Então, assim, o seu desejo está sendo maior do que aquilo que você foi criado. E isso é onde deixa muitas pessoas com grandes feridas e sequelas para uma vida inteira. Então, assim, a palavra é clara quando ela diz que criou o homem e a mulher. Então, a mulher é auxiliadora do homem, é ajudadora. Não tem essa questão de eu viver um prazer, mas tem a questão de eu viver aquilo que Deus me chamou para ser. O apóstolo Paulo, quando ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é porque eu não faço mais a minha vontade. Ele está falando justamente isso. Eu não cedo mais aos desejos da carne, né? Os desejos da carne, eles são latentes em nós. E aí nós acabamos dando vazão quando nós não conseguimos ter esse entendimento do que o apóstolo Paulo disse. Por isso que ele vai dizer assim, acaso vocês não consigam viver como eu vivo, você sendo solteiro ou viúva, que vocês casem-se. Que ele está dizendo literalmente isso de, se você não consegue viver como eu vivo, não ter ninguém, não ter nenhuma relação sexual, não se envolver com ninguém, ok. Vocês têm o direito de casar-se, ponto. Para vocês não cometerem o quê? O pecado, viver longe daquilo que foi criado, né, por Deus. Como ela mesma disse, ela estando na igreja tinha os questionamentos. Imagina para quem não está. Imagina para quem não está. Os questionamentos são muito maiores. E como você bem colocou aqui, a gente só tem uma oportunidade de poder explicar para as pessoas, para os nossos jovens e adolescentes, e para aqueles que não são, né, ainda cristãos, ou são apenas um simpatizante, ou seja, de uma outra religião qualquer, nós estamos aqui abertos para poder justamente tentar elucidar e dizer, nós amamos vocês, mas não compactuamos com o pecado. E os cursos, eles são bem interessantes porque eles são abertos para cristãos e não cristãos. Sim. Então está aí para todo mundo que quiser realmente dessa oportunidade, né, para que a gente possa conhecer, né, ajudar de alguma maneira, como nós um dia fomos ajudados, né? Tivemos pela graça e misericórdia do Senhor, fomos alcançados. Gente, eu tenho um pouquinho de tempo só para falar com vocês agora, nós estamos chegando ao final. Aí, só que o assunto, ele é bem vasto. Nós falamos sobre comunicação, sobre sexo, a gente falou um pouquinho da questão do tesouro, da integridade sexual. A gente tem um currículo vasto aqui. Eu queria que vocês deixassem alguma palavra aqui para o pessoal que está assistindo a gente. E uma próxima oportunidade, eu tenho certeza que a gente vai vir aqui falar um pouquinho mais, né? A Beth tem um assunto mais profundo, né? Uma oportunidade, a Beth tem algo novo por aí. Algo novo aí, tem algo pra gente, né, Beth, que está vindo você e a Gilce, não é isso? Que estão escrevendo um livro? Você estava falando sobre sexualidade, e aí eu lembrei da última frase do livro, A Flor da Pele, né, que é um curso que a gente vai implementar. Um curso sobre sexualidade. E aí nós fechamos o último capítulo, que é Vivendo pela Graça, com o seguinte salmo. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração.
sonda-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Quando eu entrei aqui em 2017, eu não imaginava, nunca passou pela minha cabeça estar escrevendo um livro com a Gilce, assim, sabe? Nem conhecia, cheguei aqui muito perdida. E a Gilce é uma referência pra gente no Ministério da Família, né? Assim, muito perdida. Só Eu Deus fiz faz essas o, coisas. eu fiz o Mulher Única, o Pablo, o Homem ao Máximo, e a gente nem era daqui da igreja, enfim, eu tava, na época eu estava afastada. E aí eu lembro que quando eu li a lição de submissão, eu falei, por favor, vamos rasgar essa lição. Eu falo. As mulheres sempre têm raiva por falta de entendimento. É justamente. E aí eu lembro que eu fiz o curso todo, aí quando chegou a lição, eu disse, isso aqui é ultrapassado. Então, assim, apesar de todos os cursos terem uma bênção, e são, porque o autor ele foi usado por Deus para, porque senão não estaria aqui hoje, Com depois certeza. de tantos anos, ainda sendo bênção. Esses dias eu estava em crise, mas eu acho que eu vou contar isso na flor da pele. Com a Gilce, falei assim, Gilce, eu não sei se eu tenho condições de ministrar o curso A Flor da Pele que a gente vai lançar. Ela, como assim, Beth? Eu falei assim, Gilce, porque eu acho que tudo aqui não é nosso, não é meu. A gente foi tão guiado pelo Espírito Santo, sabe, que dá um temor muito grande. E da mesma forma, e muito mais, né, o autor dos livros e dos cursos, porque senão não estaria aqui hoje com a gente falando, batendo Verdade. papo, depois de tanto tempo, divulgando, querendo levar para mais pessoas, né? Mas assim, esse salmo é um salmo que tem um impacto na minha vida, né? Porque apesar de tudo, eu tenho que estar sempre orando e pedindo para que Deus me revele aquilo que precisa ser tratado e, de repente, às vezes, através de um curso, através de uma líder, através de um compartilhar de uma irmã, que é um versículo que me chama muita atenção e que eu amo muito, me trouxe à memória agora, enfim. Glória a Mas Deus. eu acho que, para fechar, a palavra que define o meu encontro aqui com vocês e a minha trajetória no Ministério de Família, ontem eu voltei do retiro lá de casais, como eu falei, é gratidão. Porque eu estava refletindo, voltando, né, de carro com meu esposo, eu falei assim, eu acho que a gente não estaria aqui. A Beth, como chegou e quando encontrou os cursos, quando... Assim, é uma Beth totalmente diferente, sabe? É um Pablo totalmente diferente. Eu lembro que o Pablo ele falou uma frase que, para mim, foi muito significativa no início da pandemia. A gente estava super engajados, fazendo os cursos, aí teve aquela coisa de para tudo, aí foi cancelado os cursos todos, foi um período muito difícil. E eu lembro que uma vez a gente estava deitado na cama, ele falou assim, a gente conversando alguma coisa sobre os cursos, ele falou assim para mim, Beth, eu fui descobrir o que é ser homem e o que é ser e ter família a partir dos cursos. É muita gratidão, nós também. E aí, isso é muito forte, porque você está falando de um homem de 45 anos. Sim. Reconhecer que, a partir de um curso e de cursos, a vida e a visão dele em relação à própria identidade e à família mudou, isso traz um impacto que a gente não tem a dimensão aonde, porque isso traz um impacto na vida dos nossos filhos, dos nossos casamentos, dos nossos amigos. Das nossas gerações futuras. Então, a minha palavra hoje é gratidão. E se Amém. quem estiver escutando a gente também quiser ser grato, experimentar esse banquete maravilhoso, as inscrições aí daqui a pouco vão ser. É só seguir as nossas redes sociais, @Ministério Família Atitude, ou entrar no site da igreja, pesquisar. A gente tem sempre um conteúdo, tem sempre informações muito importantes. Lídia, quando ela falou que trouxe a memória, eu lembrei que no meu Vida Vitoriosa você trabalhou. Olha como é que as coisas são. E Deus usa. E a gratidão é essa, saber que você é bem enganjada aqui na igreja, nos cursos. É muito legal ver isso, sabe? Mesmo você estando solteira, você está bem aí, bem envolvida, entendendo que você precisa estar sendo preenchida, né? Cheia do Espírito Sou Santo. preenchida e consigo ajudar muitas mulheres ainda. Sendo que canal de casada. bênção, né? Eu lembro, eu sou líder de célula também, né? Na verdade, sou supervisora, sou muito engajada no Vida Vitoriosa, eu amo. Mas o curso me dá uma outra abrangência e me faz eu cuidar das mulheres mais de perto. Eu estou com uma turma nesse semestre de Mulher Única, que é até engraçado, que a minha líder, nossa, mas você no curso é totalmente diferente. Mas é porque, de fato, é o que a Beth falou, nós somos instrumentos do Espírito Santo. É ele que faz então, a obra, né? É diferente de eu estar sentada tomando um café, vendo realmente o Senhor nos usar
para ser canal de bênção na vida da outra pessoa. Isso não tem preço, porque as pessoas acham que elas estão recebendo, quando na verdade Deus está nos moldando, está nos tratando, está nos fazendo ir além. E isso preço, o preço é esse, é gratidão. Eu que tenho gratidão a Deus, só não, mas por vocês também, pela vida de vocês, sou grato pela disponibilidade, pela minha esposa de estar aqui, não quis vir sozinha, eu ia deixar ela dirigindo aqui, ela falou, não, fica com medo, mas eu sou grato. A Monique em um curso de tesouro, né, Monique? Do Tesoura. Era o Tesouro junto. Beth é minha líder. Ó. A gente vai fazer agora, né? No curso também, não foi? Que isso, hein? Todo mundo... Olha como é que os cursos nos unem, vão nos unindo. Eu sou muito grato, sabe, a Deus... Somos uma família, né, na verdade. Pela vida de vocês, pela disponibilidade, por vocês serem esse instrumento abençoado na mão de Deus. Como eu estava falando do engajamento aqui da Lídia, né, no Vida Vitoriosa, assim, foi muito legal, sabe? A gente, Vida Vitoriosa é impactante, as células, né, são Quem puder tops também que nós faça, temos. né? Sim. Esses cursos nos dão ferramentas para nós discipularmos as pessoas, sabe? Para quem é discipulador, para quem é líder de célula, é muito interessante que façam esses cursos para poderem estar adquirindo ferramentas. É literalmente tratamento, né? Tratamento, os conteúdos são tratamento. riquíssimos. Então, assim, grato a Deus pela vida de vocês, obrigado, sabe? Eu desejo a vocês, assim, que o Senhor cada vez mais capacite vocês, Amém. dando graça, sabedoria, sabe, para que vocês possam realmente continuar ministrando. E o pessoal de casa, muito obrigado aí pela audiência, e eu desejo a todos graça, paz, muita saúde e prosperidade, e até a próxima vez. Tchau. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.